sommelier ou uma sommelier é um profissional treinado e que tem um profundo conhecimento sobre uvas e vinhos. Sabe fazer o serviço, sabe escolher para montar uma carta, sabe harmonizar com uma comida e por aí vai. Mas esses profissionais podem também se tornar exímios professores nesse mundo maravilhoso dos vinhos. É o caso da minha convidada de hoje, Wanda Mendes. Muito obrigada, querida. É um prazer estar aqui. Falo que sempre quando a gente é convidado para falar do universo do vinho, que a gente ama tanto, é sempre um grande prazer. Obrigada pelo convite. Eu te agradeço muito, de verdade. Eu já estava doida para te trazer aqui, porque também ó, eu sou uma amante desse mundo, desse universo, e tenho certeza que essa prosa nossa vai render coisas maravilhosas. Gente, fica ligadinho aí, porque vai sair muito conteúdo bom daqui hoje. Com certeza. Bora prosear? Wanda, deixa eu te contar uma coisa. Aqui no De Prosa, eu sempre faço um brinde com o convidado no final da entrevista. Mas, com você, eu quero fazer diferente. Ai, que delícia. Eu vou te fazer um desafio e uma proposta. E eu acho que você vai aceitar. Por quê? Primeiro eu pensei assim, gente, Wanda é uma expert dos vinhos. Vamos saber puxar tudo dela, conteúdo, soltar dicas para quem está iniciando, para mim também, que sempre aprendo quando estou com você. E eu pensei, então, para poder pelo menos ilustrar, a gente precisa estar com uma taça de vinho na mão. Não vamos deixar para o final. Claro. Mas aí eu pensei mais. Falei, vou fazer um desafio e vou te servir um vinho às cegas. Oba. E claro, vamos fazer essa brincadeira e depois a gente vai desvendar o segredo. Vamos nessa então? Vamos ver se eu vou conseguir descobrir. Ah, não tenho dúvida. Não é muito difícil também não. Você é craque. Não, vamos lá. O vinho sempre é um mistério, mas eu falo que o melhor vinho é aquele que a gente compartilha. Perfeita então, colocação, Wanda. Quando a gente faz o compartilhamento de qualquer garrafa, e é tão interessante que acontece isso com muita frequência. A gente está num momento de descontração, de alegria, abre uma garrafa de vinho com amigos queridos e toma aquele vinho incrível. Maravilhoso. Fala, é o melhor vinho da minha vida. Aí a gente tira foto, guarda, vou comprar esse vinho que vai ser maravilhoso. Aí um belo dia em casa a gente abre, toma e fala assim, gente, será que eu gostei tanto mesmo assim desse vinho? Esse vinho tá será diferente? Que ele era tudo isso que eu imaginei? Porque o melhor da vida é compartilhar momentos. É verdade. Então, vamos lá compartilhar. E o vinho conecta, né? Conecta, o vinho é... Vamos sentir, né? Vamos sentir esse vinho. Vamos brindar primeiro. Saúde. Obrigada pelo Muito obrigada por você estar aqui. Aromático. Né? Gente, já vai entendendo aí, ó. Muito porque as dicas da Wanda, eu faço até aulas com ela. Toda vez que eu encontro com ela, eu aprendo muito. Uma coisa muito importante, assim, que a gente já pode até começando a dar essas diquinhas, é a forma de segurar a taça, né? Muitas pessoas seguram a taça pelo bojo, porém isso não é legal, porque o mais importante, muitas coisas no mundo do vinho, a gente precisa fazer desconstrução. Porém, a temperatura não está incluída nisso. Porque a temperatura, quanto mais correta, melhor a gente vai sentir esses aromas e os sabores do vinho. Então, o vinho tinto, geralmente, entre 15 e 18 graus. Se a gente está com a mão mais quente e pega no bojo, ele vai aquecer. E aí a gente não vai sentir as melhores propriedades. Da mesma forma, o vinho branco. Então, sempre segura pela haste. A base é para colocar na mesa, não é para se segurar. Então, não é elegante fazer isso. Então, a gente segura pela base e sente o aroma. Vamos ver como é que tá esse vinho? Vamos lá. Fruta negra. Você já tá adorando. Já queimei a largada, já gente. Queima, ela sempre queima. É verdade, eu sempre queimo. Ela gosta do aroma, mas eu queria conferir se ele tá bom mesmo, já que pra ela é as cegas, né? Uma coisa muito legal também pra gente falar do mundo do vinho é o primeiro gole, a gente nunca fala nada sobre ele. Essa dica é excelente. Excelente, porque muita gente toma um gole e fala assim, ai, não gostei desse vinho. Só que a hora que a gente toma esse gole, a boca tá mais básica. E a acidez do vinho causa uma explosão que até traz um pouco de estranheza para o cérebro. Então, o legal é a gente colocar um pouquinho na boca, fazer a primeira degustação e depois a gente vai analisar. Perfeito. Delicioso. Taninos bem elegantes.
Temperatura tá Uma correta. temperatura tá um pouquinho gelado, pouquinha coisa. Já vai chegar no ela ponto vai já, chegar já. no ponto, porque aí a gente vai conseguir sentir melhor esses aromas. Mas o vinho tá corretíssimo e delicioso. Ótimo. Então vamos lá. Depois nós vamos fazer uma enquete. Isso. Me conta, já que nós falamos da temperatura, quando eu quero que você dê uma dica, por exemplo, eu não tenho adega em casa. E aí, como é que eu faço para gelar esse vinho na temperatura? E não tem termômetro também. Então, eu quero saber mais ou menos a temperatura ideal que eu possa servir. Para a gente chegar na temperatura, né? É muito interessante isso, porque eu falo que isso é vivência. Não tem nenhuma literatura que fale isso, mas isso foi uma vivência minha. Então, quando eu geralmente pego uma garrafa de vinho no armário, a gente tem que lembrar de sempre guardar, sempre em abrigo de luz, nunca com incidência de luz, e sempre em lugar que não bate sol também, porque o vinho não gosta de lugar quente e muito menos de luz. Então a gente pode tirar lá do armário, onde quer que ele esteja, pegar e colocar 15 minutos no congelador. 15 minutos gente, no relógio. Isso aí. Essa diquinha de ouro. 15 minutos no congelador, pode abrir e servir. Se for uma noite quente ou tiver um dia muito quente, lembre-se, tira a rolha, nunca volte com a rolha para a garrafa. Uma coisa que as pessoas fazem muito é voltar com a rolha para tampar aqui, então pegar a rolha e tampar aqui é um veneno, porque é um crime, porque o vinho está aqui e está respirando. Verdade. Então a gente pode deixá-lo aberto, pode até colocar na porta da geladeira para manter essa temperatura. E deixa ele destampadinho. E deixa ele completamente destampado. Perfeito. Agora, se for um vinho branco, deixa ele na geladeira um pouco, bem antes de servir, ou pode colocar até meia hora no congelador e fazer uma salmoura que vai dar muito certo. Perfeito, para manter, né? Para manter a temperatura. Porque realmente um vinhozinho branco mais friozinho é gostoso, né? Num dia quente, então, um perigo, gente, na verdade. Perigo, é um perigo. É um perigo, realmente. Wanda, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: qual foi a sua primeira experiência com vinho? Qual foi a sua primeira conexão lá atrás? Lá atrás mesmo. Eu nunca fui uma pessoa de beber muito, sabe? Assim, eu fui uma adolescente que não bebia nada, fui uma jovem, passei pela faculdade e não bebia absolutamente nada. Mais caretona nesse sentido? Muito, inclusive. Assim, eu tinha uma certa dificuldade em perder o centro das coisas. Entendi. E como até hoje, de fato. Então, sempre que eu bebo com muita cautela. As pessoas acham que eu bebo todo dia, que eu bebo uma garrafa e que tá tudo bem. Não é assim. Eu bebo meia garrafa estourando numa noite, com bastante água e sempre. Então, assim, o vinho sempre me chamou a atenção exatamente por ser esse acolhimento, esse compartilhamento. Então, como eu nunca fui de beber para encher a cara, literalmente, eu sempre gostava de confraternizar e compartilhar momentos. E o vinho me trazia esse aquecimento. Então, eu sempre gostei. Achava lindo a forma da vinificação, a história de como tudo começou. Então, foi me chamando muito a atenção. E eu sou fisioterapeuta de formação. Isso, eu ia falar. Como é que seria a minha próxima pergunta? Como é que esse universo do vinho se tornou profissão? Porque eu sei que você tem uma formação anterior, que é a fisioterapia. Isso. E você exerceu por muito tempo. Muito. Eu tenho 25 anos de formada. Hoje exerço ainda. Ah, que legal, você ainda exerce. Ainda então, então é paralelo. Eu tenho paciente domiciliar, atendo no consultório, que bacana, mas não é 30% do meu tempo. Hoje é a fisioterapia. Porque é uma paixãozinha também. A gente não consegue abrir mão de todas as paixões. Então aí eu comecei a estudar o vinho. Eu falei, gente, esse negócio é muito legal. Então deixa eu começar a estudar isso aqui. E aí comecei, nesse momento de estudo, a me apaixonar ainda mais, a entender que aquilo poderia se tornar uma segunda profissão naquele momento, porque a fisioterapia, querendo ou não, ela precisa muito do corpo. Verdade. Né? Daqui a pouco eu não vou conseguir mais tem que ter essa... E aí eu falei, eu consigo casar alguma coisa que me traga paixão e que seja uma segunda profissão. Perfeito. Né? Então, foi muito legal. E aí eu comecei a estudar. A princípio, quando eu comecei a trabalhar numa distribuidora de vinhos e eles eu vendia vinho, inclusive.
E aí vendi vinho durante um tempo, falei, gente, isso não é isso, né? Aí o serviço na noite também não era o meu foco, que eu tenho Que todo é maravilhoso, o respeito. Eu falo que os sommeliers, os garçons, aquele pessoal que trabalha na noite, a gente tem que tirar o chapéu para eles, porque eles são incríveis, eles estão ali para fazer um serviço, eles estão ali doando tempo. E é um tempo mesmo, porque mesmo eles poderiam ter outras profissões, mas eles escolhem servir a gente. Então tem muito... É lindo, é verdade. É lindo, é lindo. Então eu nunca trabalhei com a noite, mas faço eventos. E aí eu fui estudando, e o que mais que enche minha alma é compartilhar conhecimento. Perfeito. Então, e aí veio a formação. Aí veio a formação como sommelier. Eu comecei primeiro fazendo os cursos W7, que é, né, Wine and Spirits Education Trust, que é uma formação inglesa, de uma escola inglesa de vinificação, de ensino de vinho mesmo, com espirituosos, que eles chamam, que são os destilados. Então, comecei com isso, e aí senti necessidade também de ser uma sommelier, de fazer entender o serviço, porque o W7 não entende o serviço. Entendi. E entender o serviço, adoro fazer treinamento de garçons. Então, assim, adoro. O serviço bem feito, ele faz muita diferença, né? Na hora de você degustar, apreciar aquele vinho, ele faz muita diferença mesmo. Enriquece muito a experiência. Sem dúvida alguma. Dá para ter a experiência sem o serviço? Ok, dá. Mas enriquece. Enriquece e deixa... eu falo que é a mesma coisa de várias coisinhas pequenininhas do mundo do vinho que a gente passaria sem, mas a hora que tem, faz um plus que... É verdade. Completa, assim, fica muito gostoso. E talvez até por isso as pessoas acham, existe esse preconceito de que é cheio de firula, é cheio de 9 horas, é para quem tem muito tempo, muito sofisticado, muito isso, muito aquilo, e não, né? Exatamente. Não. Com essa pandemia, principalmente, houve uma democratização, assim, as pessoas, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tinha esse hábito, assim, de consumir tanto vinho. Porque na Europa, no Velho Mundo, vinho é alimento, então as pessoas compartilham o vinho como pão, né, nas suas refeições. Mas por aqui isso não é uma cultura, não é habitual, e realmente aumentou muito, né? Assim, muito. E democratizou-se. Foi um boom, assim, a gente... eu estudo vinho muito antes da pandemia, e no período pandêmico foi muito interessante, porque as pessoas queriam ficar mais próximas, e elas queriam entender que aquele compartilhamento seria bom. E nós perdemos, assim... 80% do consumo de espumantes caiu no período pandêmico. Olha, porque o espumante é festivo. Sim, e aumentou. Verdade, já só de abrir já é uma comemoração. Já é uma comemoração. E não se tinha mais comemorações nesse período. Verdade, a gente estava bem quietinho, em luto, assim, no sentido exatamente. de recolhimento mesmo. E aí começou o consumo do vinho tranquilo, cresceu assim estratosfericamente no Brasil. Legal. O consumo pré-pandemia era mais ou menos 1,5 litro per capita ano, incluindo os vinhos suaves. Ano. Porque a gente tem um país de dimensões continentais e que realmente traz, assim, o consumo é um consumo bom. Mas a Portugal consome 55 litros per capita ano, né? Apesar de ser pequeno, mas as pessoas consomem realmente. E na pandemia a gente passou de 1,5 para 3,5. Dobrou-se. Não, mais? Mais do que dobrou. 3,5. E o consumo de vinho suave manteve o mesmo. O que cresceu foi o consumo de vinhos finos, que são os vinhos secos e meio secos. Vou aproveitar a sua fala. Gente, eu vou pedindo dicas. Eu falei com ela que hoje eu vou espremer todo o suco dela aqui pra gente. Você falou agora dos espumantes, falou do vinho tranquilo, porque pode ter gente aqui que está nos assistindo que não sabe exatamente o que é uma coisa que é outra, e é uma coisa até simples. Explica pra gente. Sim, o vinho é todo espumante, vinho branco e vinho tinto. A gente tem 3 estilos de vinho, na realidade. O estilo de vinho fortificado, que é aquele estilo de vinho que é acrescido ao álcool vínico, o estilo de vinho espumante, que são todos os vinhos que têm bolhas, e os vinhos tranquilos, que não têm bolha e que não são, nenhum deles é fortificado.
Então, eu até brinco que o vinho não é tranquilo, porque ele está tranquilão. Nada tranquilo, não. Pelo contrário, ele acelera, que é uma beleza. Exatamente. No primeiro momento ele dá até um relaxzinho, mas depois... Depois a gente fala mais ainda. Ai, não fala nisso não, que eu tenho que me conter. Exatamente. E aí os vinhos espumantes, eles são aqueles que têm bolhas. Então, eles são... A grande maioria das pessoas ainda faz essa analogia de vinho espumante ser um vinho festivo. Mas é uma excelente opção de harmonização, que a gente consegue harmonizar com frios, a gente consegue harmonizar muito bem com feijoada. Uma comidinha mais gorda, né? Porque tem uma acidez aumentada, ele dá essa limpada no paladar. Isso. E ainda as borbulhas, as perlagens também, né? Auxilia nisso, sensacional. E faz essas harmonizações perfeitas. Perfeitas mesmo, perfeitas mesmo. E é isso, gente, nós vamos conversando aqui, eu vou pedindo dicas e vamos passando as dicas aí para quem é iniciante, para quem não é, a gente vai aprendendo com a Wanda. Hoje nós estamos aqui para aprender. Exatamente. Eu adoro dividir, então bora lá. Wanda, e aí você fez toda essa especialização sua e aí você começou a dar seus cursos. Sim. Né? Como você disse, compartilhar com as pessoas o seu conhecimento. E o curso, para mim, é tão gostoso, porque é um momento ali, eu falo que as pessoas vão com uma expectativa, achando que vai ser chato, que vai ser, né, que vai aprender e que tem que falar só sobre vinho de uma forma dura. Não é essa a minha função. Eu falo que a minha função é desburocratizar o vinho. Até não é uma palavra que eu gosto muito. Desfirular? Desfirular. Acho mais gostoso. Porque é uma forma tão gostosa, a gente consegue trazer tanta alegria nesses momentos, né? E os cursos têm isso. Então as pessoas eu começo a falar, eu falo aproximadamente 4 horas, as pessoas começam lá, você sabe muito bem que você já participou, e a gente começa, o pessoal meio tenso, meio assim, de repente está todo mundo, eu começo a degustação, isso é muito engraçado, tá todo mundo feliz e tá marcando churrasco, e tá marcando festa. Lado, além do lado do conhecimento, tem esse lado do social também, né? Sim. Porque o vinho é conexão, gente, eu falo muito isso, vinho conecta. Eu tenho um amor muito grande por esse universo, uma curiosidade muito grande, mas exatamente por isso, porque eu sou uma pessoa muito social, assim, é da minha personalidade. Então eu acho super que o vinho conecta. Muito legal. E eu falo que a gente nunca perde a oportunidade. As pessoas viram para mim e falam assim: ai, Wanda, mas eu queria tanto tomar vinho, só que eu não sei nada. Você não precisa saber a princípio. A princípio, a gente só precisa tomar. Isso. Vamos falar desse início aí? Vamos, porque claro, é uma delícia. Eu acho isso super bacana, assim. E eu gosto muito da sua linguagem, já te falei isso e repito aqui agora gravando. Você tem uma didática muito boa, você tem é muito fácil compreender o que você fala, assim. Você desfirula mesmo, isso é muito legal. A gente aprende com facilidade, fala, é interessante, dá para mim também, né? Exatamente. E dá para todos. Porque até no início da década de 80, era muito difícil chegar vinhos importados no Brasil. Então, com a globalização, são as pessoas que tinham muita posse que tomavam vinho. Era caro. Então, os vinhos eram caros, era uma bebida extremamente elitizada. E todo mundo... Isso, né? Existe uma empáfia dos tomadores de vinhos antigos que, infelizmente, ainda acontece. Então, eu só tomo... E as pessoas tomam rótulos e não tomam vinhos, né? Que a gente pode até falar disso depois. Legal. Então, virou uma bebida inatingível. Só que não é assim. Então, até no início... Nós estamos num outro momento. Até no início dos anos 2020, começou até umas propagandas em relação a isso para trazer o jovem para o mundo do vinho. Porque é uma bebida que as pessoas não se embriagam totalmente. Verdade. Até porque é uma bebida com teor alcoólico maior do que uma cerveja, por exemplo. Você não bebe a quantidade de vinho no mesmo tanto de quantidade de cerveja. De impossível. forma até porque alguma. você vai se embebedar, vai ficar louco, vai cair, vai passar mal. Exatamente. E a gente mora num país tropical muito quente, as pessoas sempre ligam o vinho ao inverno. E eu falo que minha meta de vida é dessazonalizar o vinho. Não sei nem se existe essa palavra, mas é sua, tá ótimo. E não deixar com que esse vinho seja só no inverno.
né? Não tem nada mais gostoso que a gente estar na beira da piscina, abrir um vinhozinho bem Levinho. leve, geladinho, Verdade. ali com uma taça de acrílico, porque o momento não precisa daquilo. Verdade. E a gente consegue compartilhar esses momentos gostosos sem essa sisudice dos vinhos. Sim, né? perfeito, Então maravilhoso. é muito gostoso, eu gosto. E aí, Wanda, para eu logo de início, assim, então eu quero começar a experimentar os vinhos, alguns vinhos, para eu saber, assim, como é que eu vou comprar um vinho, como é que eu vou entender um pouquinho do que eu gosto. Primeiro passo você falou, tem que experimentar. Tem que experimentar. E tem isso também, as pessoas têm medo de experimentar porque tem um valor agregado um pouco maior e as pessoas acham que os vinhos baratos não são tão bons. Isso também é um mito. Lógico que nós teremos vinhos caríssimos que eles têm obrigatoriamente ser bons. Maravilhosos. Porque a forma de vinificação, todo o processo daquela vinificação ali, o processo de guarda, aquilo demanda um dinheiro, a uva, tudo isso. Mas, para quem está começando, não precisa ficar investindo 100, 150, 200 reais numa garrafa. Perfeito. A gente consegue. E aí eu sugiro assim, as pessoas falam, eu não gosto daquele tanino que aperta, aquele negócio que aperta na boca. Tem um grave problema. As pessoas compram um vinho e gelam. Então, quando eles gelam quando você fala da esse temperatura, vinho, a importância disso? Quando eles gelam esse vinho por morar num país tropical, quando eles gelam, esse tanino fica agressivo. O tanino é uma sensação que a gente tem, que a uva traz, é aquela sensação de banana verde, né? De caqui verde. Um pouco áspero, assim, né? Ele é astringente, ele dá uma secada na boca. Então, quando esse vinho está muito gelado, esse tanino fica agressivo e essa agressividade desse tanino faz com que o vinho fique ruim. Incomoda. E as pessoas não gostam. Isso. Então, e aí já se cria um preconceito. Exatamente. Eu só gosto de vinho doce. Né? Mas existe muito isso também. Pessoas que começam ali no vinho doce, até porque o paladar já mais fácil e tudo, e depois vai migrando para o vinho seco, e aí vai aumentando a gama de possibilidades. Que é isso, a gente tem que experimentar. Exatamente. Então eu sugiro para quem vai começar, que está lá ainda no vinho doce e está querendo fazer um upgrade, que eu brinco, comece pelos meios secos. Então, os vinhos meio secos, eles estão no rótulo, no contrarótulo de todo vinho tem escrito meio seco. Não significa que aquele vinho não é bom. Significa que aquele vinho tem mais de 4 gramas de açúcar residual ali naquela garrafa. Então, ele vai estar um pouquinho mais doce e o açúcar... ele não é doce, é um dulçorzinho, paladar, né? Eu adoro, por sinal. E que dá uma amenizada nesse tanino e nessa acidez. É uma boa transição. Uma boa transição, uma excelente transição. Então, podem começar com os vinhos meio seco. Aí tá escrito lá no rótulo, né? Porque aqui no Brasil a gente tem sempre tudo escrito bonitinho. Sempre. Sempre isso é muito legal, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito. Quando o rótulo é mais completo, assim, né? A gente facilita muito pra gente o rótulo tendo assim, o seco, meio seco, e a gente já sabe o que esperar da garrafa. Exatamente. Né? O entendimento ali no contrarótulo é bem legal. Porque o universo de uvas, a história do vinho em si, né, Wanda? De séculos e séculos atrás. E o início, assim, né? Desde o início da humanidade, o vinho acompanhou toda a evolução do homem, né? É bíblico, né? Tem até no Antigo Testamento, Noé fala, na passagem de Noé fala que tinham videiras plantadas. Então, eles falam muito também da época dos nômades, que pegavam as plantações pegavam as uvas, colocavam nos saquinhos, né, nas bolsinhas, e iam para um outro lugar. Na hora que eles chegavam lá, aquela uva estava macerada. Pode ter sido o início já começava o processo da fermentação, eles tomavam aquele líquido, relaxavam e comiam a fruta. Que interessante, essa dos nômades eu não sabia, muito legal. Tá vendo, gente, como isso é antigo, esse consumo, né? E olha que legal, a gente não sabe exatamente, então, quando se iniciou o início do vinho mesmo, fazer o vinho, a vinificação real, né? Existem várias histórias, né? Várias. E eu falo muito isso. Eu trocaria hoje tudo que eu sei por 1/3 do que eu ainda não sei.
Ah, que legal. Mesmo estudando. É muito grande É muita o universo, coisa. Muitas espécies de uva, Isso. a forma de vinificação, os estilos, os locais de vinificação. Cada um tem a sua história, tem a sua legislação. Então é muito rico. É muito, né? muito Eu falo rico. isso, é muito interessante. Quando a gente começa a conhecer um pouquinho desse universo, que é imenso e infinito, posso dizer. Exatamente. A gente começa a valorizar mais o que a gente está tomando, o que a gente está provando. Eu brinco muito, eu bebia muito vinho, hoje eu degusto vinho, né? Isso. Porque a gente tem aquele respeito, porque dentro daquela garrafa tem muita história. Tem história familiar, tem história de terra, tem história de plantação, quer dizer, tem todo um processo que foi feito para que esse vinho esteja lá na gôndola do supermercado, para a gente ter a facilidade de pegar e tudo mais. Por isso que é tão legal, às vezes, a fazer as visitas nas vinícolas, né? Que a gente aprende um pouquinho dessa história que existe por trás. Sim, sim. E é tão gostoso porque você começa até a ver o vinho de uma forma diferente. Exatamente. Né? Hoje em dia, existem vários tipos de formas assim, de tomar o vinho que as pessoas têm ainda muito preconceito, que é o bag-in-box, o vinho em lata, né? E vinho em taça, que as pessoas já vendem a taça de acrílico com vinho evasado ali dentro. Seladinha. Porque a desconstrução ela tem que começar dessa forma. Você conseguir levar para todos os cantos. Tem um momento daquele ali. Exatamente. Lógico que vai ter um momento a gente tomar na taça de cristal. E faz diferença? Faz. Toda a diferença. Os aromas, até no meu curso eu coloco isso, né? Eu sirvo o vinho na taça de cristal e sirvo o vinho no copo Lagoinha, no copo americano. Eu gosto muito dessa experiência, assim, acho legal. E dá pra gente ver, as pessoas falam assim, não é o mesmo vinho. E realmente é o mesmo vinho. É porque a forma dele respirar, né? Assim, o contato com o tipo do vidro. Cada taça ela é desenhada para cada tipo de vinho, para poder ter o oxigênio entrar, liberar aromas. Então, isso tudo tem também o seu tempo. Mas a gente consegue também ter outras formas. Isso. Então, nada impede de você estar na casa de alguém e não ter uma taça, não significa que aquilo ali vai ficar pior. Tomar o vinho, exatamente. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que se adaptar e experimentar, né? Sim. Porque às vezes você tá lá, numa lancha com seus amigos, muito chique. Muito chique. Ali na latinha do vinho, geladinho, delícia, pronto. E ali a gente não vai buscar aroma. Não, a gente não vai buscar sabor. Não é isso. A gente não está fazendo degustação técnica daquilo. Não é isso. Porque esse é aí já é um outro passo, né? Que a pessoa quer conhecer um pouco mais profundamente. Mas o que eu queria trazer aqui pra gente, e para o nosso público que está nos assistindo aí, nos prestigiando, é exatamente isso. Então, dicas para quem está iniciando: comprar um vinho aí meio seco, experimentá-lo, e gostou daquele rótulo, anota sim, né? Porque aquela uva que está naquele rótulo pode ser que te agrade num outro rótulo, mas é aquela mesma uva. Porque assim, Wanda, a gente acabou de falar, né? Tem inúmeros tipos de uva no mundo, né? Sim. E cada região adapta-se melhor uma ou outra. E tem tudo a ver também, o vinho, ele pode ser a mesma uva, isso que eu queria que você falasse. A mesma uva, só que cultivada em lugares diferentes. Um lugar, por exemplo, lá na Europa, lá no norte, mais frio, e aqui no Brasil, que nós temos um calor humano e um calor também desse solzão que nós temos. Então, a mesma uva, ela vai dar um vinho diferente. Completamente diferente. Então, assim, a gente chama de terroir. O terroir é uma palavra ampla que transmite naquele vinho a região que ele foi vinificado, o solo, o clima, tudo isso está na influência desse terroir. Então, esse vinho, como é que funciona? Faz-se o mosto, né? Colhe-se as uvas, faz esse mosto. O mosto é o suco da uva. Nesse processo, começa o processo fermentativo. Com a casca, com o miolo, com tudo. Quando é vinho tinto, sim. Com casca e com tudo. E aí é acrescido leveduras. Leveduras são micro-organismos
que comendo o açúcar, elas fazem com que aquele açúcar transforme em álcool. Então, é um processo fermentativo, que é o processo o açúcar da própria fruta, acrescido de leveduras, vai transformar aquela bebida em álcool e gás carbônico. Então, o gás carbônico vai dissipar e vai se manter somente o álcool nos vinhos tranquilos. Muito legal, viu, gente? Que aula! Deu para entender o que é o vinho? Essa bebida, esse líquido fermentado, esse fermentado de uvas, né? É uma delícia. Perfeito, maravilhoso. Wanda, vamos lá, você já tomou um pouquinho desse vinho, eu quero que você me conte aqui, o que você está achando que é? É Novo Mundo, é Velho Mundo? É tão interessante porque na hora que a gente abriu, eu achei que fosse, porque os aromas estavam fechados, que eu gosto muito de falar isso, oxigênio é o amigo número 1 e o inimigo número 1 do vinho. Então, se a gente abre uma garrafa de vinho e tampa ela de novo, esses aromas eles não vão sair, porque ele precisa do contato do oxigênio para abrir o buquê, né, para os aromas aparecerem. Faz sentido, é verdadeiro. É verdadeiro, é necessário. Por isso que a gente gira. É por isso que a gente gira, para poder. A gente não gira à toa, a gente gira a taça para poder desprender esse aroma. Esses primeiros. E até o álcool também. Esses primeiros, assim, a gente gira, espera alguns segundos, uns 5 segundos, porque senão o álcool vem com muita força, a gente não sente o aroma. Então a gente precisa esperar o álcool volatizar, ele volatiza, ficam os aromas. Então a gente consegue sentir. Então no primeiro momento, ele ainda estava fechadinho, eu estava sentindo só um aroma mais de fruta preta, mas bem pouco. Agora não. Agora ele abriu aqui na taça, ele é outro vinho desde a hora que a gente abriu. Muito bom. Ele é outro vinho e muita fruta preta, muita especiarias, pimenta preta é muito, muito característico que está aqui. Dessa uva que eu acho que é. Porque é um varietal mesmo. Com certeza é um varietal. Isso nem dúvida tinha, porque os aromas não se confundem. Tem um aroma muito, muito clássico. Até porque, vamos contar o que é o varietal? Vamos. O varietal é o vinho feito de uma uva só. E o blend ou assemblage é um vinho feito de uma ou mais uvas. Ótimo. Então, no Novo Mundo, a gente consegue muito ver isso. Novo Mundo é tudo aquilo que não é Europa. Isso. Porque a vinificação e os vinhos começaram ali, né? A história do vinho começou na Europa mesmo. Exatamente. Então, por isso chamado de Velho Mundo. De Velho Mundo. E nessas regiões do Velho Mundo é muito bom, é muito usual fazer sempre blends. Então, sempre tem cortes, 2, 3, até 5. A região de Bordeaux tem algumas. Inclusive vinhos famosos que são de várias, né? Tem que usar aquelas uvas específicas ali. Porque o que acontece? Se tem Cabernet Sauvignon, Merlot, por exemplo, o Cabernet Sauvignon vem com uma potência que vai ficar muito forte, aí vem um Merlot para poder dar uma maciada. E essa escolha... Porque cada uva tem a sua característica, um pouco mais aqui, uma outra um pouco mais ali. E esse blend, ele consegue trazer essas nuances de cada uva, trazendo um equilíbrio. Perfeito. Então, o Velho Mundo faz muito isso. Você vê que no rótulo do Velho Mundo, a gente não vê Cabernet Sauvignon. Os vinhos portugueses, por exemplo, as pessoas me perguntam, de qual uva é esse vinho? Não, é da região do Douro. Aí, lá na região do Douro... E é interessante porque aí eles já sabem, se é daquela região, eles já sabem mais ou menos a uva que é. Exatamente, né? Porque tem uma legislação também ali. Muito legal. Tem uma legislação e tem um terroir específico para aquela uva. Então, na região do Douro, a gente vai esperar as uvas autóctones, que são as uvas da região dali. Então, por exemplo, a África do Sul tem um vinho muito característico da África do Sul, que não é uma uva autóctone, mas é uma uva feita, que é o Pinotage, né, que é o Pinot Noir com o Hermitage, que é uma uva, ou Cinsault, que é uma mistura que se faz aquele vinho daquela região. Ali, aquela uva não vai se dar bem em outros lugares. Se der, não saem os mesmos vinhos com aquela complexidade e com aquele aroma tão interessante. Isso, volta no que a gente estava falando do terroir. Exatamente. Então, o Velho Mundo faz muito blend. O Novo Mundo, não. O Novo Mundo faz muito varietal. Então, a gente tá muito acostumada. Eu só gosto de Carmener.
Ah, eu só gosto de Malbec, o Malbec argentino, né? A gente sempre tem isso. Mas não significa que os vinhos que são blends são de péssima qualidade. Porque tem muita gente que acha isso. Isso é um mito. É ruim. Mistura, a uva não estava boa, eles misturaram para fazer ali. Não, pelo contrário, é para trazer uma excelência, pra trazer né? uma excelência. Perfeito, Exatamente. maravilhoso. Exatamente. Você estava comentando aqui falou da Argentina, e aí nós temos essa região nossa aqui da América do Sul, muito forte também na vinificação, né? A Argentina principal. Da América do Sul, a Argentina é a principal, não é? Sim. Me corrija se eu estiver errada. A Argentina, ela tem ela é responsável, acho que ela quinta, salvo engano, a quinta país que mais exporta. Pois é. Então é uma vinificação muito grande e uma vinificação de muita qualidade. Mas são vinhos muito específicos daquela região. São mesmo, a gente consegue perceber. Você começa a tomar aquilo, você toma um golinho e você reconhece. Argentina. Exatamente. Isso é muito... E é uma brincadeira gostosa também, né? Por isso, gente, que eu quis trazer hoje as cegas aqui pra Wanda. Falei, vamos fazer esse desafio, vamos ver se o paladar da Wanda tá apurado mesmo, né? Mas aqui, ela vai saber, viu? Eu tô achando que meu palpite é que ela vai adivinhar que vinho que é. Enfim. É tão interessante porque a degustação às cegas é isso mesmo. Ela traz uma memória, ela faz com que a hora que você não me mostra o rótulo, os meus sentidos ficam muito mais aguçados. Né? Porque a hora que eu vejo, eu sei o que eu vou esperar. Então, quando eu não vejo, fica muito mais aguçado. Eu tenho vontade. Você acha que isso é Novo Mundo? É Velho Mundo? Não, é Novo Mundo. É Novo Mundo, né? Eu ainda vou mais além. É brasileiro. É brasileiro, perfeito. Você nós estávamos falando da Argentina. Eu ia falar assim, porque até o vinho brasileiro, né, Wanda? E é brasileiro mesmo, gente. Ela só está acertando. E é brasileiro. E é mais perto do que a gente espera. Tá vendo? Ela já sabe tudo, gente. É um vinho mineiro. Se eu tiver errado, vai ficar muito feio. Não. Mas que eu tô com segurança, mas eu fiquei impressionada aqui, porque ela foi dando tiro atrás de tiro. Falei, gente, ela sabe tudo mesmo. Mas é um vinho mineiro, realmente. Vamos abrir aqui esse rótulo, porque agora sim, agora nós podemos mostrar o que é, né? Claro que podemos. E devemos, inclusive. Eu falei que eu tive que colocar no papel laminado, para não dar... É da vinícola Luiz Porto, que é uma vinícola que a gente tem aqui em Minas Gerais, muito boa. Vou colocar esse aqui, ó. E vou até falar um pouco também desse vinho depois para vocês, porque adoro. E tá gostoso, tá muito maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. E era o que eu imaginava. E o vinho brasileiro. Já matou, gente. Eu fui lá olhar se era Syrah mesmo. Mas é Syrah. Conta aí suas impressões do vinho. É um vinho, realmente é um vinho muito bem vinificado. A vinícola Luiz Porto faz vinhos de excelência. Eles usam uma técnica diferente, que é uma técnica que está muito aplicada, dupla, né? Aqui, principalmente na Serra da Mantiqueira, né, que a gente chama de dupla poda. E é uma técnica mineira, não é? É uma técnica aqui desenvolvida, não é mineira, ela é desenvolvida no Sudeste mesmo, e com os técnicos da Embrapa. Isso, eles fizeram, os técnicos da Embrapa entenderam, os agrônomos são muito inteligentes nesses métodos, e eles entenderam que se fizesse, porque precisa, na hora que você inverte o ciclo da videira, né, começa a fazer a colheita no inverno, a gente pega o verão para essa uva amadurecer bem e faz a colheita ali no inverno. Então é esse o sistema, eles fazem... O fruto matura mais, né? Na hora que a videira tem um ciclo, né? Na hora que essa videira está começando a produzir frutos, dá até dó. Porque fica lá naqueles cachinhos bonitinhos. Bonitinho demais. Eles vão lá e podam tudo de novo. E aí passa o período da dormência. Na hora que ela começa a produzir frutos, eles vão e podam de novo, e invertem o ciclo. E aí, porque normalmente é no início do ano, né? Assim, que se... geralmente a vindima ou colheita, né? Que chama... A colheita da uva chama vindima, ela acontece entre janeiro e março. Isso. E a colheita de inverno... No sul do nosso país, por exemplo, sempre nessa época. Exatamente. E em Minas, agora a gente tem vinho em Diamantina, a gente tem vinho em Brasília, a gente tem vinho em São Paulo, né? Tem uma cidade lá que tem umas 40 vinícolas. Sugere pra gente algum livro, alguma bibliografia, algum
documentário ou um filme, alguma coisa assim, para nós curiosos do mundo do vinho, para a gente aprender um pouquinho mais. Tem muita coisa boa. Tem um filme, um livro que é interessante, a saga de uma sommelier, chama Korg, como é que é? Eu vou lembrar o nome dele. Tá. Depois eu passo, mas eu vou lembrar o nome. Esqueci. Mas é uma saga, assim, do que é uma vida de uma sommelier que estuda profundamente, Sim. porque, gente, é uma loucura. A hora que você fala em degustação às cegas, assim, aqui nós estamos tranquilos e está tudo bem. Mas os concursos de sommelier é desesperador. É desesperador. Eu já participei, assim, como ouvinte, eu nunca tive coragem de enfrentar, porque eu acho que é loucura. Eles têm que fazer uma degustação deles, eles precisam fazer, ele faz tudo às cegas. O serviço é impressionante, impecável, porque se eles erram um pouquinho... Pode alterar. E aí eles falam assim, eles dão um cardápio, a pessoa, né, que está fazendo, está entrevistando, fala assim, eu quero servir tal comida. Aí eles dão um cardápio completo e eles falam assim, eu gostaria de harmonizar com vinho de tal região, de tal fruta, e aí o sommelier ele tem que falar aquilo na hora, ele tem que ter um conhecimento absurdo. E aí é tão interessante que na hora do serviço, eles colocam taças sujas, de propósito, para o sommelier ver se está... Confundir. E aí coloca bebida que não tem cor, sabe? Uma vodka, por exemplo, suja a taça de vodka, escorre e deixa a taça suja lá. Aí se ele não perceber, a pessoa que está avaliando sabe que aquela taça está suja e fala, essa taça estava suja. Nossa, gente, complexo, é louco, assim. Nossa, eu tive taquicardias absurdas, eu estava assistindo. Tá isso não é pra mim também, não. Mas, então, assim, tem muitos... Eu já sou ansiosa e ia ficar louca na noite anterior, eu não ia nem dormir. Tem muitos livros interessantes, assim. Tem o Vinho e a Guerra, que fala muito da história do vinho, é muito legal. Wanda, você comentou sobre a questão da comida, né, do cardápio e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre a harmonização? A harmonização é um bicho... Porque é um terceiro sabor, né? É um negócio muito interessante. E é tão engraçado que as pessoas ficam tão desesperadas em fazer uma harmonização. Existem alguns pilares da harmonização que facilitam muito. Então, por exemplo, eu falo isso muito nos meus cursos. Se você me contratar para fazer um jantar harmonizado, eu vou te entregar um jantar harmonizado perfeito, que não vai ter erro, porque isso é um estudo antes. Então, como é que eu faço? Eu chamo o chefe de cozinha, eu sento com ele, a gente brifa, faz um briefing de tudo que vai ser usado, a gente vai definir o cardápio. Definir o cardápio, vamos cozinhar esse cardápio. E aí a gente vai abrir o vinho e vai tentar a harmonização. Não tem achismo nesses jantares harmonizados específicos. Mas quando a gente vai receber em casa, existem alguns pilares que esses pilares eles te levam para uma experiência tão mais gostosa e de uma forma tão simples que não tem muito problema, sabe? Que a grande maioria das pessoas não consegue detectar o que realmente melhorou e o que não melhorou, sabe? Mas assim... É uma coisa básica que a gente nunca deve dá uma fazer. Dica básica pra nunca. É frutos do mar com vinho tinto. Ótimo. Isso aí não é frescura. Dá ruim. Dá porque o camarão, por exemplo, o peixe, comida japonesa com aquela acidez mais elevada daquele vinagre de arroz, né, para poder fazer aquele arroz. Ele traz uma acidez muito grande, mas principalmente os frutos do mar, eles fazem com que o vinho tenha gosto metálico. Então, isso é a treva. Então, por exemplo, Wanda, eu vou comer peixe, mas eu não gosto de vinho branco. É um problema. E aí? Aí o que a gente faz? A gente pega uvas menos tânicas. Então, a gente pode harmonizar... E o rosé? O rosé também. Ele tá aí. Ele também, não, o rosé é uma excelente opção. Porém, se você quer mesmo fazer com um vinho tinto, você pode usar uma uva gamay,
que é uma uva que tem pouquinho tanino. Pode usar o Pinot Noir também, que tem um pouco de um corpo um pouco menos corpo. E aí a gente consegue, mas isso com peixe. Tá. Agora, camarão, ostra, Fica ruim. os frutos do mar mesmo, mexilhão, Sim. de forma alguma vai harmonizar. Tá. Então aí eu brinco. Já vamos por eliminação. Vai, já não ou dá, toma espumante, se não descer nem o espumante, toma outra bebida. Toma Coca-Cola. Toma Coca-Cola, toma uma cervejinha, vamos variar a situação. Porque não é uma boa experiência. Tem gente que fica, eu morro de rir, porque tem muita gente que posta, né, uma barca de comida japonesa com um Malbec argentino bem potente. É gafe. Sinto informar que é gafe. Mas eu acho que isso funciona também até um pouco instintivamente, assim, né? Que se você sente que aquele vinho que você escolheu é um pouco mais potente, você vai fazer uma opção de uma carne mais potente também, assim, um carré de cordeiro, que tem um sabor mais agregado, né? Um sabor específico. Sim. Eu gosto muito, por exemplo, um vinho tânico, né? Esse aqui é um vinho que tem um tanino presente, um tanar que tem um tanino, uma uva que tem uns taninos bem marcados. O que o tanino faz? O tanino não seca a boca? Sim. Então, para a comida fazer essa harmonia, trazer essa harmonização muito gostosa, ela tem que ser suculenta. Então, a gente pega um filé mignon alto, né, mal passado, né, porque carne mal passado, carne, ou ao ponto menos, porque eu preciso da suculência. Porque se a carne estiver seca e eu trouxer um vinho com muito tanino, vai secar tudo. Verdade. Então, quando a gente traz essa suculência da carne e traz esse vinho mais seco, a gente faz essa harmonia perfeita. Agora, uma outra harmonização deliciosa que eu sempre gosto muito é o espumante moscatel com sorvete de morango. É mesmo? Porque eles são sorvete de morango? Uma delícia. Uau. O moscatel rosé com sorvete de morango fica refrescante e é uma excelente sobremesa. Porque ele deve trazer morango nele também, né? E vai por similaridade. Uhum. Então é muito e tem gostoso. Do contraste também, tem o do contraste também. Então, por exemplo, o do contraste é o vinho seco com a comida mais suculenta, ou então o vinho do Porto, que a gente usa muito como sobremesa, mas com queijo azul, que é muito salgado, ele fica delicioso. Verdade, dá um sabor muito bom. Dá um sabor muito interessante. Então, isso, o que é uma harmonização? A harmonização é a comida melhora com o vinho e o vinho melhora com a comida. Perfeito. Ninguém pode sobrepor ao outro. Perfeito. Eles têm que estar tão gostosos quanto. Isso é muito legal. Quando eles estão bons separados, mas quando eles juntam, fica melhor muito ainda. melhor. Melhor. Esse que é o terceiro sabor, né? Esse dá um tchan, e realmente dá. É muito diferente. E é gostoso colocar na boca e sentir aquilo ali, aquela misturinha, muito gostoso mesmo. No curso de imersão, o último módulo é só sobre harmonização, e eu trago exatamente isso. Eu trago 5 sabores, que eu acrescento umami, além disso, e trago 6 vinhos, e a gente vai tomando. Então, as pessoas piram, porque elas falam assim, gente, mas esse vinho... Com isso aqui estava muito gostoso, com esse tá péssimo. Ficou ruim. E fica ruim mesmo. É muito legal. Então, assim, é uma experiência muito interessante. Conta pra gente quais são os seus cursos. Você tem essa imersão. Sim, o meu trabalho hoje do vinho... Para quem tiver curioso aí, gente, é só entrar em contato. Vamos colocar seu arroba, Wanda? Fala seu arroba pra gente. Wanda Mendes. Isso, nós vamos pedir o editor, ele vai colocar aqui. Para quem quiser entrar ali, falar no direct, né? Pode me chamar, que eu adoro dar dicas. Então, acompanha a Wanda lá no Instagram, porque ela realmente dá muitas dicas boas ali sobre o vinho. E pode dar uma stalkeada, que tem muito conteúdo bom lá também. Tem os videozinhos já. Tem muita coisa boa lá. Que bom. Aí conta. Aí é o seguinte, eu trabalho com dois modos, assim, né? Eu faço consultoria de adegas, eu faço treinamento de equipe, a gente brinca que é treinamento de brigada, de equipe de garçom, para esses meninos fazerem esse serviço muito bem feito. E eu faço consultoria de grandes empresas também. E o meu forte de cursos, eu tenho 2 modalidades, que é a introdução ao mundo do vinho e a turma de imersão, porque a de imersão
E qual que é a diferença de um pro outro? A introdução é uma aula só. Tá. Então você vai lá, eu vou tirar, a gente tira dúvidas, eu Tipo um falo, workshop. um workshop do mais básico do vinho mesmo. Tá legal. Então, mitos e verdades, como comprar um vinho. Ah, mas é bacana. Para quem realmente está iniciando, já é muito bom. Sai de lá sabendo Wanda, muita uma coisa. das coisas mais interessantes que eu acho é a gente entender o que a gente gosta. Exatamente. Né? Mas, Wanda, estamos chegando ao final da nossa prosa, porque se deixasse, eu tô adorando essa prosa, eu ia ficar aqui horas e horas. Mas, antes da gente chegar ao final, nosso final aqui, eu quero que você... Chegou a sua hora do corte e do close. Eu quero que você conte pra gente. Quero que você faça um corte aí no mundo do vinho, com as suas experiências. Alguma coisa assim que tenha acontecido com você, ou não necessariamente com você, mas algo que você não gostou, algo que você não repetiria, gostaria que não acontecesse de novo. E depois, eu quero um close, algo que você queira enaltecer, seja da sua experiência, do universo do vinho, trazer aqui para os holofotes, algo que você queira contar pra gente. Então vamos de corte. É difícil, mas é para pensar ainda mesmo. mais nesse mundo que é só alegria, né? Mas a gente sempre tem, né? Altos e baixos. Tem. A gente tem, assim, o que mais me preocupa, que eu gostaria de nunca ter que passar por isso mesmo, é a hora que a gente vai abrir um vinho e esse vinho apresenta defeito. E a gente está no meio de um evento. Por que acontece? Pode acontecer. Então, a gente tenta buscar vinho sempre de bons fornecedores, né? Isso é muito importante. O transporte pode influenciar muito, né? Exatamente. Outro dia eu fiz um curso, na hora que eu fui abrir o vinho, a rolha estava completamente destruída. A minha sorte é que quando eu vou fazer um evento, eu levo mais. Eu nunca fico na conta básica. Eu sou muito farturenta. Farturenta, coisa maravilhosa. Isso Aquela é muito bom. Então, eu nunca levo a conta. Até para você ter uma margem de segurança também. Exatamente. E nesse dia, eu abri 3 garrafas do mesmo vinho, uma delas estava quebrada. Estava com defeito. Estava com defeito. O vinho estava com defeito. Da mesma safra, do mesmo fornecedor, só que teve alguma contaminação ali. Não foi problema da rolha, de contaminação de rolha. Foi problema de armazenamento. Entendi. Então, o vinho começou a vazar na rolha, a rolha estava toda encharcada, eu abri, estava quebrado e o vinho estava oxidado. Tá. Então isso me gera um certo estresse. Sabe? Eu cortaria. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser didático. Sim, até para as pessoas entenderem. Mas não é uma coisa que pode me acontecer num jantar harmonizado, por exemplo. Isso num curso, ok, mas num jantar harmonizado isso não pode. Sim, te prejudica. Me então prejudica, você corta isso aí. Corto. Então, vinhos defeituosos eu cortaria. Por isso que eu dou muita ênfase aos meus parceiros, que são os meus fornecedores. As suas escolhas. Das minhas escolhas. E as pessoas têm muito isso, que vinho quanto mais velho, melhor. Vamos falar, isso é um mito. Isso vamos falar isso aqui antes de a gente finalizar a nossa... Sim, conta isso pra gente. Isso é um mito, que muita gente perde vinhos em adegas porque acham que vão comprar e que daqui a 10 anos eles vão ficar bons. Não é para guardar ali, né? Não, porque os vinhos de guarda, eles já vêm até mesmo um pouco no contrarótulo e eles são muito específicos. Então, em média, 5% dos vinhos vinificados no mundo é para guarda. É muito Os pouco. 95% é consumo imediato, porque é o vinho de giro. Então, os vinhos de guarda, eles têm um ticket médio muito mais alto. Então, por exemplo, eles partem aí entre 300, 500 reais. Eles realmente melhoram. Então, Barolo, você não vai tomar um Barolo jovem, você não vai tomar um Brunello jovem, né? Por exemplo, um Peramanca, a gente não vai tomar um Peramanca jovem, porque ele vai evoluir. O vinho é uma bebida viva. Isso, é verdade. Então, eu brinco que o vinho é assim, ele nasce, tá jovenzinho, ele cresce, ele vai melhorando, ele chega na plenitude, como estamos assim agora nós. Exatamente. Aí ele começa a envelhecer e ele morre. Então as pessoas compram vinho aí, um vinho simples, de 50, 60 reais e guarda 10 anos. Na hora que vai tomar, ele já oxidou, ele já morreu. Já oxidou. E aí, como a gente vê que um vinho tá assim? Ele não tem essa fruta presente, ele tem aquele saborzinho
meio que vinagre, mas não é um vinagre. É bem um sabor característico, muito né? Na hora que você característico abre, assim, você fala, opa. do vinho que está morto. Aham. Não Então, faz mal, né? Porque se der um golinho nele ali, pode dar, não tem Você problema. não vai passar mal com ele. O Mas máximo ele... que pode dar é uma dor de barriga, alguma coisa assim. Nem isso. Tá. Mas ele não vai trazer a boa Não, experiência certeza. que tem com que certeza. trazer. Nossa, Ivana, então vamos lá. A gente foi divagando aqui por esse universo sensacional que é o do vinho, mas vamos lá, me dá o seu close. Tem tantos closes nesse universo. Ah, que bom. Não tem nada mais gostoso, assim, que eu gosto de repetir, é a sensação que eu saio pós-curso. Gente, mas é tão gostoso a hora que as pessoas me abraçam. Wanda, mas foi uma delícia, porque é da minha natureza agregar. Então, eu gosto de fazer aquilo. Se eu pudesse, eu recebia gente lá em casa todos os dias. Eu ia estar cheia, eu sempre estou muito cheia de pessoas, porque é da minha natureza trazer esse pessoal para perto de mim. E o curso eu tenho isso. Certo. Então, é um close, assim, maravilhoso. A hora que eu finalizo uma imersão, por exemplo, vamos começar uma confraria, e aquilo começa e todo mundo está ali empenhado e dividindo e compartilhando e trazendo essa alegria que só os momentos de confraternização trazem pra gente. Ah, e a vida é para ser vivida intensamente. Ah, que linda, amei, amei. E é isso mesmo. Isso então, eu posso dizer assim, que você faz isso muito bem, tá? Obrigada. Já tive a oportunidade de experienciar aí o seu curso e tudo, e diz que você é uma excelente professora, e é mesmo, e você agrega mesmo, e você faz você traz essa servidão muito bem trazida, você entrega o seu conteúdo, e você conecta, gente. Então, que bom. Então, vamos fazer um brinde a esse close maravilhoso? Esse close maravilhoso. Sensacional, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Foi Wanda. lindo, foi delicioso. Foi maravilhoso. E estou sempre à disposição. Não, volte mais vezes, porque a gente tem muita coisa para conversar. Esse universo não acaba, não. Não acaba, gente, é infinito. Não acaba. Vamos então, beber, ó. Deu dúvida? Manda no direct da Wanda, tá? Abusa dela lá, tá bom? Tchim, tchim. Mais uma vez, saúde. Saúde. A gente fica por aqui. Um beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.